Que Deus é com você, que Deus é com você. 1, 2, 3 e já! Nos dias de hoje, todo mundo quer uma SUV. Essa é uma categoria que começou lá em 2002, por aí, com a EcoSport. Todo mundo já conhece essa história. E hoje em dia acaba que a maioria das pessoas querem uma SUV. Então, eu vou trazer esse vídeo para vocês, 5 SUVs mais em conta, né, no perfil que eu classifiquei, na configuração que eu adicionei aqui. Qual é essa configuração? Carros a partir de 2020, sendo SUVs, as mais em contas possíveis, com o câmbio automático. É isso. Vamos conferir nesse vídeo essas 5 SUVs e ver se vocês gostariam ou têm pretensão de ter pelo menos uma delas nessa lista, né? Vamos lá! Bora! Olá, eu sou o Riva e esse é seu canal favorito aqui do YouTube, Momento Automotivo. Falou! Olá, olá! Olha aqui, ó. Dá um grau aí, hein? Se inscreve. Então é isso, os carros que vão aparecer para vocês são do meu estado de Pernambuco, poderia ser de qualquer um outro estado, mas eu resolvi não colocar a nível de Brasil, porque normalmente nas listas vem bastante anúncios, né, de carros de repasse, ou carros que não têm documentação, tem problema com documentação, e por isso os preços não estão ali condizentes, né, com a média de preços cobrados pelos mesmos veículos que vão ser apresentados, né, os 5, né, que vão ser apresentados aqui no vídeo. Então, eu resolvi colocar somente no meu estado e onde poderiam vir, né, onde vão vir, né, os anúncios mais reais com aquele preço que realmente você vai pagar e vai receber o carro sem nenhuma surpresa. Bom, assim a gente imagina, não é isso? Chega de conversa, vocês vão me acompanhar agora aqui na tela do computador. E o primeiro carro que está aqui, a primeira SUV, eu vou dando, tá? Eu vou falando aqui não só preço, mas eu vou comentando também o que eu acho, tá, sobre o carro, para ajudar você que talvez não saiba muitos detalhes, tá, sobre o carro. O primeiro carro que aparece aqui na lista é uma EcoSport, tá? Ano 2020, por R$ 58.990. Na cor prata. Eu vou tentar, deixa eu aumentar um pouco mais a foto aqui. A foto não está muito boa porque foi tirada com o celular em pé. Tá? É uma dica para você que vai anunciar veículos à venda aí, tá? Tira a foto do veículo com o celular deitado, porque aí fica uma imagem maior e fica melhor para o futuro comprador, né? O seu futuro cliente, enfim, se interessar pelo seu veículo. Tá? A primeira foto mostra a EcoSport de frente. Eu sinceramente eu acho essa EcoSport, essa última aqui, né, que foi lançada, na verdade todas as EcoSports, tanto as quadradas, eu também acho bonita, tá? Mas essa ainda mais, eu ainda acho ainda mais bonita. A traseira da EcoSport também sempre foi bonita, né? Tem um vídeo aqui no canal, talvez eu vou deixar aqui no card, de um carro chinês, tá? Que praticamente é uma imitação dessa EcoSport aqui. E digamos que é uma imitação porque realmente a EcoSport, o desenho da EcoSport chegou primeiro e esse carro chinês chegou depois. Vale a pena vocês conferirem, para quem gosta de curiosidades, tá? Tá aqui no card. A traseira da EcoSport, que conta com o pneu para fora, né? É uma moda que teve na época, e eu acho até legal ainda hoje, tá? Para mim isso não incomodava, mas com o passar do tempo foi dito, né, que pela tendência que não era mais legal esse pneu preso na tampa do porta-malas. Mas eu ainda acho bonito, tá? Rodas de calota, setas ali no para-choque, carro em ordem, talvez esse não seja o topo de linha, mas já vem ali com o apoio de braço, mais uma foto da traseira, a foto interna, né, que mostra ali o belo painel, bonito painel, com o câmbio automático, com o volante multifuncional, uma multimídia ali, né, que agrada, e pronto. Essa foi a última foto e eu vou fazer um breve comentário sobre esse carro, que é o seguinte: essa nova geração da EcoSport, que eu acho que foi ali, ó, talvez 2014 ou 2015 em diante, que tinha uma outra frente com um farol um pouquinho mais fino. A lanterna traseira não permaneceu a mesma. Tem um problema aí, tá? Que é a questão do motor e câmbio. Eu posso confirmar se sim ou não. Aqui embaixo eu vou colocar sim ou não. Mas no início a EcoSport tinha uma motor, tanto a EcoSport como o Fiesta, o New Fiesta, que deu base para a construção da EcoSport, dessa geração. Eles usavam um motor com corrente de comando, que era bom, tá? E logo em seguida a Ford lançou esse motor
com o câmbio, aliás, com a correia banhada a óleo. O mesmo problema dos carros da Chevrolet de hoje em dia, que a Chevrolet insistem em manter essa peça no carro, que, enfim, não que seja tão ruim, mas o problema é que o brasileiro não gosta, e mesmo assim ela mantém, e faz com que as vendas e a imagem do carro seja prejudicada. A correia banhada a óleo, que foi inaugurada aqui na Ford, teve essa mesma fama, má fama, tá? De não ser um produto durável. Então, existe esse primeiro problema com a EcoSport, tá? Todas as EcoSport, dessas últimas, principalmente nessa a partir de 2020, todas elas têm essa correia banhada a óleo. E o câmbio, de início, ele era o Power Shift. Mas nessa geração, já no, acho que 2018 em diante, a Ford lançou o câmbio iZin, tá? Um câmbio de 6 velocidades que mudou totalmente a questão de problemas com o câmbio. Portanto, o único problema dessas EcoSports, as últimas EcoSports, continua sendo o motor com correia banhada a óleo. O próximo carro que está anunciado aqui na OLX, eu esqueci de falar, é a pesquisa aqui na OLX, tá? Então, o segundo carro que aparece aqui mais em conta na categoria de SUV é o Peugeot 2008. Ele, cadê aqui o ano? Não tem anunciado o ano, vamos procurar aqui, né? Ano 2020 também, anunciado por R$ 59.980. Na cor preta, com calotas. Bom, é um belíssimo carro, tá? Eu vou abrir as fotos aqui para a gente continuar fazendo os nossos comentários. Aqui, veja só, ele para mim, ele tem um jeitinho, né, de minivan. Ele lembra muito a Nissan Livina, que era uma pura minivan, tá? Tem outros carros também da época que caracterizava como minivan. Fiat Idea, Chevrolet Meriva, a própria Spin, tá? Até pouco tempo ela era uma minivan. Mas ela foi homologada, o Peugeot 2008 foi homologado como SUV. Portanto, ele está aqui na nossa lista, tá? Ele tem uma boa altura do solo, faróis com projetores, para-choque. Eu acho que ele tem um desenho bonito, por mais que pareça uma minivan na minha visão, tá? Tem um bom porta-malas, um bom espaço interno. O espaço interno a gente abre uma asterisco, talvez, umas aspas, talvez, para comentar aqui. O espaço do banco traseiro é bastante comentado de que não há muito espaço para os joelhos, tá? Mas para pessoas como eu, que tem uma estatura de 1,70 m, o espaço interno eu considero que seja bom, tá? Já andei num carro como esse já e não tive muitos problemas, então eu acredito que isso também não vai ser um problema para pessoas com esse tipo de estatura, que eu acho que é a maior parte da população, tá? Volante multifuncional, painel analógico com multimídia, ar-condicionado analógico, tá? E vem as coisas que interessam. Motor 1.6, tá? Deixa eu ver se tem alguma foto do motor. Não tem. Os bancos em couro, tá? Banco traseiro, como eu falei, do espaço, tá? E é isso. Vamos pegar essa imagem do volante, do painel, tá? Para a gente comentar sobre o motor, é 1.6, bastante utilizado, 16 válvulas com comando variável na admissão. É já um motor que está há muito tempo na linha Peugeot e também Citroën. Para quem não sabe, esse mesmo motor também está no C4 Cactus, tá? E que é um motor que se provou, com o passar do tempo, recebendo melhorias e atualizações, um motor bem confiável. Um consumo ok e um desempenho também somente ok, tá? Mas é muito bom. O câmbio é um iZin também, de 6 velocidades, que também é um ponto positivo para esse carro, tá? Antes, utilizava-se nessa linha, tanto na Citroën como a Peugeot, o câmbio AL4, mas não é o caso mais desses modelos. Portanto, é um carro, sim, que eu acho muito bom. O Peugeot 2008 serve, sim, para você que quer usar no dia a dia, como para você que quer trabalhar com aplicativo. O próximo carro, eu acabei de mencionar, né, no comentário do Peugeot 2008, anunciado por 63.500, tá? A história do C4 Cactus é o seguinte, é aquele design que é a frase que se usa, né, ame ou odeie. Sinceramente, eu gosto bastante, eu acho muito bacana o design, tá? É o que me faria preferir o C4 Cactus ao invés do 2008. O Cactus está aqui na imagem, tá? Ele tem um porta-malas menor do que o do 2008, porém, ele tem esse jeitão tão diferente que pode te agradar, tá? Ele usa rodas um pouco maiores, tá? Aro 17. Também tem essa traseira com esse desenho bem diferente, tá? Essas lanternas também que usam somente em algumas partes o LED, tá? Mas toda a parte de freio, seta, ré, são todos com lâmpadas halógenas, tá? É um carro bem bonitinho, com motor 1.6, tá? Vamos ver aqui, ó, porta-malas tem 320 litros, se eu não me engano, menor do que o Peugeot, né? O Peugeot tem ali pouco mais de 400 litros, ou quase 400 litros. Tem aqui a foto do câmbio, que é basicamente a mesma mecânica do Peugeot 2008, que eu já acabei de falar.
câmbio ASIND 6 velocidades e muito confiável, tá? Temos aqui também um painel com volante muito funcional, ar-condicionado integrado à multimídia, que deixa aquele charme, sinceramente eu acho isso charme. Tem muita gente que critica porque talvez fique difícil ali de manusear o ar-condicionado e porque às vezes o mapa, né, o GPS, ele entra ou ele sai seguindo os comandos, porque está tudo concentrado no mesmo aparelho, mas sinceramente eu acho bonito, eu prefiro que seja assim. A mesma coisa eu comento sobre o painel, que é digital, porém é um painel digital bem simplificado, que lembra alguns aparelhos de celulares antigos, tá? Mas eu também prefiro que seja assim do que analógico. Eu acho que dá um charme, tá? Uma visibilidade talvez mais moderna para o veículo do que quando é analógico, tá? Quando é analógico, sinceramente, para mim, para os dias de hoje, parece ser um pouco empobrecido. O painel eu acho bem diferente também, segue a mesma ideia do carro em geral, que é bem diferente e tal, e, na minha opinião, continua sendo também bonito, tá? Então, é isso, o mesmo motor 1.6, 16 válvulas, está aqui ó, a imagem do motor, 1.6, 16 válvulas com comando variável somente na admissão, tá? O que dá um desempenho bom e um consumo ok, e é isso, é um carro durável, que também eu aprovo e indico também para vocês. O próximo carro é o Chery Tiggo 2, tá? Tá aqui anunciado com motor 1.5, 16 válvulas, flex, ano 2020, anunciado por R$ 66.900. Qual é a história do Chery? O Chery é o seguinte, o Chery, na verdade, ele é uma evolução, nada além do que as montadoras estão fazendo hoje, a Chery fez antes, tá? Ela pegou o hatch médio, que era o Chery Seller, e transformou ele em uma SUV, e chamou ele de Tiggo, tá? Adicionou aí na linha Tiggo. Ele, nessa primeira versão, usava o motor 1.5, também, um motor bom, tá? Com um câmbio CVT. Na verdade, esse câmbio é o de 4 marchas, o mesmo dos Corollas. Não estuda para gravar os vídeos aí fica falando bobagem. Mesmo assim, galera, dá uma força para esse canal e se inscreve, pois dá para ver na cara dele que ele está passando fome cá. Mas o que eu tenho a dizer sobre esse carro? Ele parece ser um ótimo custo-benefício, mas só parece, tá? Eu não indicaria a compra desse carro, por quê? Porque é um carro fora de linha, e é um carro que não teve muitas vendas, muita aceitação. É possível que se você compre um carro desse, você tenha dificuldades em encontrar peças para ele, e com certeza você vai ter dificuldades na hora da revenda, porque você encontra muito desses carros, é questão de lógica, tá? Você vai encontrar muito desses carros. Deixa eu abrir aqui as fotos para a gente ir acompanhando, né? Eu tô falando bastante sem mostrar as fotos. Veja que ele tem alguns recursos, ele é um carro bem completo, tá? Com projetores no farol, rodas em liga leve, provavelmente, não sei se é o caso desse, mas ele tem um bom porta-malas, uma boa capacidade de porta-malas, uma boa altura em relação ao solo. É o caso dele sim, né? Eu ia comentar que a maioria deles vem com bancos em couro de boa qualidade, tá? Câmbio, cintos de 3 pontos, apoiador de braços, multimídia, né? O volante que também é multifuncional. Uma característica boa dos carros da Chery é que tem um acabamento um pouquinho mais caprichado, tá? Não significa que é todo soft touch, mas tem mais partes com acabamento macios ao toque. Porém, a questão é que você encontra bastante desses carros com baixa quilometragem, bem cuidado, e o detalhe, com um preço bem competitivo. Portanto, é questão de lógica. Significa que esse carro quase ninguém quer, tá? Então, se você compra um carro desse, não significa que o carro é ruim. Pelo contrário, provavelmente ele é um bom carro, mas você vai comprar com a consciência de que você vai ter dificuldades na hora da revenda e talvez uma certa dificuldade com a reposição de peças, tá? Se você não se preocupa com isso, tá aqui uma opção que é o Tiggo 2. Pois bem, agora chegamos no último carro da lista dos 5 carros, tá? E estamos falando da última SUV, que é o Renault Duster, com motor 1.6 flex automático, anunciado por R$ 67 mil. Vamos lá, o Renault Duster não tem o que se apresentar, né? A maioria de vocês já conhecem. É um carro que, assim, ele é o mais racional possível, tá? Ele é um carro extremamente simples de acabamento, mas que foi voltado diretamente para o propósito dele, que é ser confiável. Um veículo que você vai usar realmente para o trabalho, para o dia a dia, e você vai gastar, entre aspas, teoricamente, pouco. Eu falo isso porque os carros hoje em dia, a manutenção, todos eles praticamente são caros. Mas dentre essa categoria de SUV, o Duster
se torna uma opção mais em conta na questão de manutenção também e de reposição de peças, até porque pela questão, como eu já acabei de falar, da durabilidade. Ele vai exigir menos a presença dele numa oficina mecânica, tá? E o motor, muito confiável, é o mesmo motor que usa na linha Nissan, ou seja, é o mesmo motor do Nissan Kicks, aquele que muita gente gosta, com toda a sua razão, mas é basicamente uma mecânica muito semelhante ou igual à do Kicks, tá? O mesmo câmbio também CVT. E, bom, é isso que eu tenho a dizer em relação à mecânica, tá? Deixa eu abrir aqui um pouquinho as fotos, né? Toda vez eu esqueço disso. Tá aqui, ele não é uma opção vermelha, é um carro muito alto, tá? Por isso que eu digo, ele é, em relação a custo-benefício, né? O que realmente interessa é o que ele entrega, tá? Um tamanho de porta-malas enorme, se eu não me engano, é quase 500 litros de porta-malas. Um espaço interno muito bom. O banco de couro, tá? Que esse aqui tá equipado, nem sempre ele vem com banco de couro, mas esse aqui tá equipado com banco de couro. Freio de mão tradicional, né? Sem ser eletrônico. Tecnologia é sempre bom, mas às vezes ela cobra o seu preço. Se o seu interesse é ter um carro que não dê tanto problema, que seja um carro confiável para o dia a dia, quanto mais essas coisas assim, menos, vamos chamar de frescuras assim, né? Ele tiver, melhor, porque vai ser menos coisas para quebrar. Então tá aqui, ó, câmbio, já CVT que eu já falei, chavezinha ali canivete, volante sem ser multifuncional, simplão mesmo assim. Não tem multimídia também, é só aquele rádiozinho lá, basicão para você ter, mas é isso, né? Um apoiador de braço que fica preso no banco, pelo menos tem, tá? Porque o console dele realmente não tem um apoio de braço. Ali, ó, o espaço interno também para o banco traseiro também é muito bom, tá? E é isso, o acabamento dele, como eu falei, também muito simples, plástico duro em toda a parte. Esse anúncio tem bastante fotos, tá? Tá aí quando eu digo para vocês fazerem a foto assim de lado, porque mostra mais do carro, né? E é isso, tá aí o Duster, uma excelente opção, principalmente, né, já que eu estou mencionando o tempo todo aqui no vídeo, motoristas de aplicativo. É um carro com uma manutenção muito baixa, que aceita muito bem o GNV. Se no seu estado tem GNV, comenta aqui. Se o seu estado também não tem GNV, comenta aqui também que eu quero saber. E é isso, tá aí a última opção de SUV. Então é isso, meus amigos e amigas, espero que vocês tenham curtido essas indicações, esses comentários. Se vocês gostaram desse formato, deixa aqui nos comentários, porque eu vou gostar muito de saber. Aproveita, deixem suas sugestões para próximos vídeos. Eu quero ver tal tipo de carro, sei lá, vamos lá, aquelas categorias de hatch médio, sedãs, ou quem sabe peruas, ou hatch de entrada. Bom, deixem aqui nos comentários que no próximo vídeo a gente aborda esse tema, tá bom? Então é isso, aguardo vocês no próximo vídeo aqui do seu canal favorito, Momento Automotivo. Até mais, pessoal!